O que são as cápsulas temáticas e como elas podem ser a solução definitiva para a organização dos seus estudos previdenciários? Olá, tudo bem? Meu nome é Teodoro, podem me chamar de Tel, sou advogado, servidor público e professor de Direito Previdenciário. E nessa breve aula vou te apresentar o método das cápsulas temáticas. E de quebra, vamos fazer um voo panorâmico sobre o básico do direito previdenciário para você que está iniciando os estudos ou então para você que já está na estrada faz tempo, mas que precisa relembrar os fundamentos. Então vamos lá, você vai ver como é simples organizar seus estudos em previdenciário. Quando nós falamos de direito previdenciário, nós estamos falando de forma muito maciça de previdência social. No entanto, nós temos que pensar que a previdência social ela faz parte de um pacote. Ela está inserida no pacote da Seguridade Social. A Seguridade Social, por sua vez, está definida, está prevista lá no caput do artigo 194 da nossa Constituição Federal, que fala que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos a... Então, a Previdência Social está inserida num contexto em que a saúde, a previdência e a assistência social estão inseridas. Então, é um conceito aí que nós chamamos de tripartite, porque a Seguridade Social compreende também a saúde e compreende também a assistência social. Como que vai se dar a nossa metodologia de aprendizado no direito previdenciário? Nós vamos trabalhar aqui com cápsulas, com recipientes temáticos, em que você vai enchendo à medida que você vai trilhando esse caminho de conhecimento. Nós temos, então, direito constitucional previdenciário, a carência, a qualidade de segurado, dependentes, segurados e benefícios. Esses são os macro assuntos em que nós vamos encher no nível suficiente e que vai nos permitir gabaritar a prova de direito previdenciário nessa primeira fase do exame de ordem. Então, nós temos aqui a cápsula do direito constitucional previdenciário, que são aqueles temas importantes relacionados e que estão ou na nossa Constituição Federal, ou na importante emenda constitucional 103 de 2019. Por que nós devemos incluir a emenda constitucional? Porque muito texto dessa emenda ela não está no corpo da nossa Constituição. E por que existem textos na emenda constitucional 103 de 2019 que não estão incorporados ao corpo da Constituição Federal? Porque são regras transitórias, tratam-se de regras transitórias. Então veremos aqui o artigo 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso 1º do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao regime geral de previdência social, após a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, será aposentado aos 62 anos de idade, se mulher, 65 anos de idade, se homem, com 15 anos de contribuição, se mulher, e 20 anos de contribuição, se homem. Então perceba logo no início do dispositivo, até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso 1º do parágrafo 7º. Ou seja, esse artigo, essa disposição legal, essa disposição constitucional, ela teria um potencial para uma limitação na sua eficácia. No entanto, para dar plenitude, ou seja, para dar efetividade nessa norma, ela já veio impondo regras que valerão até que a lei venha e disponha sobre essa determinada matéria. Qual matéria? O tempo de contribuição. Então, no direito constitucional, nós falamos que esse é o típico exemplo de norma de eficácia contida. Por isso que é importante nos nossos estudos, nas nossas leituras, nós encararmos a emenda constitucional 103 de 2019. Só uma coisa importante, essa emenda é que ensejou a nossa famosa reforma, a nossa última e famosa reforma da Previdência Social. Então, dentro dos aspectos gerais, nós temos 3 cápsulas ali, 3 recipientes que nós precisamos abordar, que é a qualidade de segurado e carência, a qualidade de segurado, lembrando que é a qualidade de se manter filiado à Previdência Social, ao regime geral de Previdência Social, a carência, que é um tempo mínimo, que é um requisito de tempo mínimo para o pleito de algum determinado benefício do regime geral de previdência social. Ali os dependentes, que é uma cápsula importante para entender a pensão por morte, apontando aqui que os dependentes eles estão separados na nossa lei, artigo 16 da nossa lei 8.213, em 3 classes, e uma classe anula a outra. A primeira classe, então, nós temos o cônjuge, o filho menor
de 21 anos, não emancipado, inválido com deficiência intelectual, mental ou grave. Na segunda classe, nós temos os pais. E na terceira classe, nós temos o irmão menor de 21, naquelas mesmas condições, não emancipado e válido, com deficiência intelectual, mental ou grave. Então, esses três recipientes, essas três cápsulas de conhecimento, cápsulas temáticas, são importantes a gente dominar, porque são temas que se repetem quando nós formos estudar, por exemplo, os benefícios da Previdência Social, os benefícios do RGPS, do Regime Geral de Previdência Social. Assim como nós temos ali os aspectos gerais, nós temos também os aspectos específicos, que aí sim nós trabalharemos com os segurados, os tipos de segurados que nós temos no regime geral de previdência social. Na realidade, nós temos somente dois tipos de segurados, os obrigatórios e os facultativos. Os obrigatórios, por sua vez, eles se dividem em 5 subcategorias: o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual e o segurado especial. E nós temos, lógico, na outra categoria, o segurado facultativo, aquele segurado que não exerce uma atividade obrigatória do INSS e contribui por um ato de vontade, por um ato volativo. Nós temos também os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, as aposentadorias programada, especial, aposentadoria do professor e aposentadoria para pessoa com deficiência, que é aquela advinda com a Lei 142 de 2013. Nós temos também os benefícios que é chamados de benefícios incapacitantes, que são a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. E nós temos também auxílio acidente, pensão por morte, salário maternidade e o salário família. E aí estão as nossas cápsulas temáticas, apontando aqui para vocês que nós não vamos transbordar essas cápsulas temáticas e sim enchê-las o suficiente para garantirmos as questões de direito previdenciário na primeira fase do exame de ordem. Pois bem, espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe aqui nos comentários o que você achou, como anda a rotina dos seus estudos. E não se esqueça de compartilhar, de deixar o seu like. Que Deus abençoe grandemente a tua jornada. Até breve.